Eu e as crianças preparamos uma festa para comemorar a promoção da minha esposa, mas ficamos em choque. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Marcelo deu leves batidas na mesa de madeira, os olhos fixos através da grande janela de vidro. Você passou a noite em claro de novo? Ele perguntou quando Carmen entrou na cozinha com a camisa social perfeitamente passada, mas os olhos vermelhos. Carmen não respondeu. Apenas balançou a cabeça, serviu apressadamente uma xícara de café e se sentou novamente, os olhos vazios encarando o nada, como se perseguisse um pensamento sem palavras. Nas últimas 3 semanas, Carmen parecia ter se transformado em outra pessoa. Se assustava com qualquer toque do celular. Houve uma vez, durante o jantar, em que apenas uma leve vibração do telefone virado para baixo sobre a mesa a fez deixar a colher cair. Ela comia menos, sorria menos e começou a dizer frases estranhas como: "Não vai à minha empresa, por favor. Não quero chamar atenção. Você acabou de ser promovida, não foi?" Marcelo tentava animá-la. Deveria estar feliz com isso. Eu aceitei temporariamente. Ela respondeu, sem tirar os olhos da tela do laptop. Ainda não é hora de comemorar. Mesmo com o que ela disse, Marcelo acreditava que era um marco digno de celebração. Após 10 anos como chefe de contabilidade, Carmen havia sido promovida ao cargo de vice-diretora financeira do Grupo Esperança, sediado em São Paulo, um feito que muitos só poderiam sonhar. Uma semana depois da promoção, Marcelo decidiu organizar uma pequena festa surpresa. Disse que levaria os filhos ao parque, e os 3 pai e filhos foram juntos até a sede da empresa da mãe, levando bolo, balões e um cartaz feito à mão: "Mami, estamos orgulhosos de você." Assim que cruzaram a porta do grande saguão da empresa, Marcelo sentiu um clima estranho pairando no ar. A recepcionista, uma jovem chamada Letícia, conforme o crachá, ficou visivelmente surpresa ao ver luz. Os olhos dela passaram rapidamente pelas crianças, depois se voltaram para um colega ali perto. Olhares disfarçados, sussurros vindos de grupos próximos aos elevadores fizeram Marcelo sentir a garganta secar. "Olá, sou o marido da senhora Carmen Moreira. Vim entregar uma pequena lembrança para ela. Poderia chamá-la, por favor?" Marcelo disse com um sorriso cordial. Letícia ficou parada por um instante, os olhos piscando com frequência, então se abaixou para pegar o telefone interno. No entanto, antes que conseguisse discar, um funcionário de camisa cinza próximo a ela soltou: "Tomara que vocês não tenham visto nada ainda." Assim que falou, o colega ao lado lhe deu um beliscão no braço, e ele parou de falar, virando-se constrangido. Marcelo franziu o senho. As 2 crianças ainda estavam animadas, tagarelando sobre o bolo e ansiosas para ver a mãe. Mas o silêncio estranho no saguão, que normalmente estaria cheio de sons de teclas e telefonemas, o deixou inquieto. "O que está acontecendo?" Marcelo perguntou, dessa vez com um tom mais sério. Letícia respirou fundo, depois soltou o ar devagar, falando baixo. "Desculpe. Acho melhor o senhor levar as crianças embora. Agora não é um bom momento para visitar." "Do que está falando?" Marcelo franziu ainda mais o senho. "Minha esposa está trabalhando lá em cima." Letícia mordeu o lábio, apertando com força a caneta que segurava. Marcelo não sabia o que ela estava escondendo, mas o medo nos olhos da jovem fez o coração dele acelerar. "O que está acontecendo com a Carmen?" Ele repetiu a pergunta, agora com mais urgência. Ninguém respondeu. O som do elevador ting ecoou, e um grupo de funcionários saiu, todos com a cabeça baixa, caminhando rapidamente. Uma mulher na casa dos 50, com um crachá escrito Rosa Almeida Departamento Pessoal, viu Marcelo e imediatamente desviou o olhar, como se temesse ser envolvida em algo complicado. "Papai, será que a mamãe está lá?" A pequena Lúcia puxou a manga da camisa dele. Marcelo assentiu com a cabeça, mas por dentro estava tomado por perguntas sem resposta. Ele decidiu não perguntar mais. Em vez disso, pegou as mãos dos filhos e seguiu em direção ao elevador, ignorando os apelos de Letícia. "Por favor, senhor, não suba." Dentro do elevador, a luz amarela projetava sombras tensas no rosto de Marcelo. Ele olhou para os filhos e forçou um sorriso para tranquilizá-los. "Acho que a mamãe está em reunião. Vamos surpreendê-la." As portas se abriram no 11º andar, onde ficava a sala de reuniões principal. Assim que saíram, Marcelo ouviu uma voz gritando no fim do corredor: "Você acha que eu não sabia? Contrato falso, assinatura falsa, transferência de fundos, achou que ia me enganar." Marcelo parou,
petrificado. Aquela voz rouca, cortante como uma lâmina era de Arthur Saldanha, diretor executivo do Grupo Esperança. Um homem conhecido por sua frieza e crueldade nos negócios, e que Carmen sempre evitava mencionar em casa. Ele apertou o passo, conduzindo os filhos com as mãos suadas. O corredor que levava à sala de reuniões era forrado com carpete cinza espesso, com grandes painéis de vidro transparente. E foi através daquele vidro que Marcelo viu a cena que jamais esqueceria pelo resto da vida. Carmen, sua esposa, estava de pé no centro da sala, os cabelos desgrenhados, os braços caídos ao lado do corpo. Diante dela, a longa mesa de reuniões, cercada por mais de 60 executivos, muitos dos quais Marcelo reconhecia de eventos anteriores. Arthur lançou um grosso maço de documentos sobre a mesa com força, fazendo papéis voarem. Você é uma parasita, entendeu? Uma parasita. Uma risada baixa soou de um canto da sala, era Fernando, chefe do departamento jurídico. Algumas pessoas desviaram o olhar. Ninguém interveio. Lúcia começou a chorar. Mateus, o filho mais velho, apertou com força a mão de Marcelo, os olhos arregalados de pavor. Você acha que eu não descobri o contrato com a empresa fantasma no Panama? E ainda transferindo dinheiro sob o nome do Fundo de Bem-Estar dos Funcionários? Arthur berrou. Não, eu só estava seguindo ordens. Carmen tentou responder, mas a voz falhou. Ordens? Arthur riu com desprezo. Então assinar documentos também foi sob ordens. Ou você já é ladra por natureza? Basta. Marcelo empurrou com força a porta da sala de reuniões, o barulho fez todos se virarem. Carmen se assustou ao vê-lo, os olhos marejados, os lábios trêmulos. Você não devia ter vindo. Papai. A mamãe. Lúcia fungava. Mateus recuou, sem saber o que fazer. Arthur cruzou os braços, olhando para Marcelo como se ele fosse insignificante. Quem é você? Perguntou, a voz seca como areia. Sou o marido dela, Marcelo respondeu, cada palavra saindo com esforço da garganta. E essas duas crianças são nossos filhos. O silêncio que se seguiu foi total. Uma jovem sentada próxima à cabeceira, Beatriz, assistente de projetos, abaixou a cabeça, evitando o olhar de Marcelo. Ela havia convidado o casal para a festa de aniversário do filho dela no ano anterior. Eu exijo que o senhor pare com isso imediatamente, disse Marcelo. O que está fazendo é humilhar minha esposa diante de todos os funcionários e na frente dos filhos dela. Arthur sorriu, mas não foi um sorriso gentil. Era o tipo de sorriso de quem já havia armado todo o jogo com antecedência. Ela se humilhou sozinha ao trair a confiança da empresa, disse Arthur, depois se virou para Fernando. Ative a transmissão interna. Quero que todos os funcionários vejam isso. Carmen cambaleou. Marcelo deu um passo à frente, querendo levá-la dali, mas ela apenas sussurrou. Vai embora. Eles não vão me deixar em paz. O ar na sala de reuniões subitamente ficou denso, como se todo o oxigênio tivesse sido sugado do ambiente. Marcelo posicionou-se diante da esposa, os punhos cerrados, o olhar fulminante, como se quisesse rasgar aquela atmosfera repleta de hipocrisia e crueldade. Mas Arthur não vacilou. Senhor Marcelo, se quer proteger a honra da sua esposa, ele disse com a voz monótona de quem lê um relatório enfadonho, é melhor deixá-la assumir a responsabilidade pelos próprios atos. Ela não é uma criminosa. Marcelo retrucou com firmeza, encarando os rostos ao redor da mesa. Alguns desviaram o olhar, outros fingiram estar ocupados no celular, e alguns simplesmente observavam a cena como se estivessem diante de um espetáculo. Lúcia já havia sido levada para fora por uma funcionária, Mariana, a secretária de longa data. A menina chorava convulsivamente, gritando pela mãe. Mateus, pálido, permanecia imóvel em um canto da sala. Arthur enfatizou cada palavra. Você não sabe de toda a história. Carmen disse, com a voz trêmula. Ah, vai nos contar então? Arthur riu e se virou para a câmera da transmissão interna. Convido todos os colegas a ouvirem a justificativa da nossa vice-diretora. Carmen apertou os punhos, endireitou a postura, tentando reunir suas últimas forças. Recebi ordens de superiores, ela disse. Não assinei aqueles contratos por conta própria. O contrato com a empresa Almirante foi tratado como urgente. Eu relatei por e-mail. Enviei a gravação da reunião do dia 12 de abril. Há testemunhas. Testemunhas. Arthur ergueu as sobrancelhas. Está falando da assistente Isabel. Ela pediu demissão há 2 semanas por motivos pessoais. Que conveniente.
Carmen abriu a boca, mas permaneceu em silêncio. E acabo de receber o relatório da auditoria. Arthur prosseguiu, tirando um maço de documentos da pasta. 3 contas bancárias no exterior em seu nome. Uma no Panamá, outra na Suíça e outra em Dubai. O montante movimentado nos últimos 3 meses ultrapassa os 14,4 milhões de reais. Murmúrios percorreram a sala como uma onda. Marcelo ficou paralisado. Nunca ouvira falar de nenhuma conta além da conjunta que usavam para pagar a escola dos filhos e o financiamento do pequeno apartamento nos arredores. Não. Carmen balançou a cabeça. Eu nunca abri nenhuma dessas contas. E de quem é a assinatura nesses contratos? Arthur brandiu um dos papéis. Quem autorizou as transferências? De quem são as contas? Temos imagens de câmeras, registros de acesso ao sistema quer que eu exiba agora. Ninguém se pronunciou. Ninguém a defendeu. Carmen olhou para Fernando, o chefe jurídico que já havia convidado o casal para jantar em sua casa. Ele desviou o olhar. Depois para Beatriz, assistente de projetos a quem Carmen já havia acobertado por um erro em um relatório anterior, agora fingia anotar algo, sem demonstrar reação. Marcelo gritou. Chega. Isso é humilhação pública. Arthur inclinou-se para a frente, apoiando os braços na mesa. Humilhação? Se ela é inocente, estamos apenas esclarecendo os fatos. Se é culpada, então isso serve de alerta. O Grupo Esperança não acoberta ninguém, nem mesmo quem já foi vice-diretora. A palavra vice-diretora saiu de sua boca como um tapa na cara. A câmera interna continuava gravando, a luz vermelha piscando no teto da sala. Marcelo sabia que centenas de olhos estavam assistindo tudo, de filiais distantes a departamentos internos. A empresa inteira estava vendo sua esposa ser despida não com lâminas, mas com palavras e olhares. Uma batida leve na porta interrompeu o momento. A porta da sala se abriu. 3 homens em trajes civis entraram. Um deles se adiantou, levantando um maço de papéis. Somos investigadores da Delegacia de Crimes Econômicos da Polícia Civil. Este é o mandado de prisão preventiva contra Carmen Moreira, pelos crimes de auxílio à lavagem de dinheiro, criação de caixa 2 e transferência internacional ilegal de recursos. Tudo pareceu congelar por um instante. Carmen não gritou, não se defendeu. Apenas permaneceu ali, com o olhar vazio, em silêncio, como se já tivesse desistido de lutar. A senhora tem o direito de permanecer calada. Tudo o que disser poderá ser usado como prova no tribunal. Leu o policial, enquanto o outro se aproximava com as algemas. Marcelo se colocou entre eles. Esperem. Ela ainda não foi julgada. Não podem tratá-la assim. O investigador-chefe, um homem de cabelos grisalhos chamado delegado Varela, olhou para Marcelo com firmeza e certa compaixão nos olhos. Senhor, estamos apenas cumprindo o protocolo. Se ela for inocente, o tribunal provará. Mas neste momento, temos um mandado judicial válido. Carmen virou o rosto para ele, os olhos cheios de lágrimas. Foi uma armadilha, sussurrou, foi ele. Arthur, parado ao fundo, com as mãos nos bolsos, esboçou um sorriso leve. Um sorriso quase imperceptível, mas suficiente para gelar o sangue de quem visse. O policial algemou Carmen. O som do metal ecoou como marteladas em um caixão. Mateus explodiu em prantos. Mamãe. Não deixa eles te levarem. Você não fez nada errado. Lúcia se soltou e correu. Mamãe. Mamãe. Marcelo abraçou os filhos com força. Seu coração parecia se despedaçar. Carmen foi levada para fora da sala, ainda com as roupas de trabalho impecáveis, mas os cabelos em desalinho, os olhos marejados. Não olhou para trás. Apenas manteve as mãos cerradas, as unhas cravadas nas palmas. A câmera ainda gravava. Arthur ajustou o microfone preso na lapela e se voltou para a câmera. Em nome da diretoria da empresa, quero deixar uma coisa clara, não acobertamos nenhum crime. Não importa o cargo, nem o tempo de serviço. Nesta empresa, a reputação vem em primeiro lugar. Um silêncio sepulcral dominou a sala. Fernando se levantou e deu um tapinha no ombro de Arthur, como quem agradece por sua firmeza. Beatriz suspirou, abaixou a cabeça e continuou anotando. Alguns funcionários começaram a recolher papéis em silêncio. Ninguém disse mais nada. Marcelo permaneceu imóvel. Lúcia ainda gritava, mamãe. Em meio às lágrimas, enquanto Mateus apertava a mão do pai, os olhos marejados voltados para a porta que acabava de se fechar. Carmen havia sido levada.
E naquele instante, Marcelo sentiu algo que jamais havia experimentado: a impotência absoluta diante do sistema esmagando a pessoa que ele amava. Sem julgamento. Sem prova concreta. Apenas uma ordem. Marcelo não se lembrava direito de como havia tirado os 2 filhos do prédio. Tudo o que aconteceu depois que Carmen foi algemada se tornou uma sequência distorcida de sons e imagens embaralhadas, como se seu cérebro simplesmente se recusasse a registrar mais qualquer detalhe. Eu quero a mamãe. Lúcia gritava do banco de trás, o rosto coberto de lágrimas. Mateus permanecia em silêncio, abraçado ao ursinho de pelúcia, os olhos arregalados encarando a janela do carro, como se procurasse pela silhueta da mãe que acabara de ser levada. Marcelo encostou o carro na calçada, o coração descompassado. Ele não conseguia mais dirigir. A garganta apertada parecia querer esmagar todos os nervos em sua cabeça. Isso não pode estar acontecendo. Ele sussurrou. Não pode ser. Mas tudo tinha acontecido diante de seus olhos. Claro demais. Doloroso demais. Antes que pudesse se recompor, o celular começou a vibrar sem parar. Mensagens. Chamadas. Um número desconhecido. Depois outro. Imprensa. Televisão. As notícias se espalhavam como fogo em mato seco. Os títulos dançavam na tela. Vice-diretora financeira é presa em plena reunião de alto escalão. Grupo Esperança declara: tolerância zero promete limpar a diretoria. Contas de lavagem de dinheiro em nome de Moreira. Polícia confirma investigação. Marcelo mal conseguia respirar. Levou os filhos para casa, trancou a porta e desligou todos os aparelhos. Ignorou a campainha, os toques na porta, provavelmente repórteres, vizinhos, ou pior, gente apenas curiosa querendo ver de perto. Naquela noite, os 3 se amontoaram no sofá. Lúcia adormeceu de tanto chorar. Mateus, num fio de voz, perguntou: pai, a mamãe vai voltar? Ou ela vai ficar presa para sempre? Marcelo não respondeu. Abraçou o filho, uma mão apertando o celular ligado, esperando, mas nenhuma ligação veio de Carmen. Nenhuma mensagem. Apenas o som das algemas ainda ecoando em sua mente, como um fantasma que jamais partiria. No dia seguinte, as coisas pioraram. A escola de Lúcia e Mateus ligou. O diretor, um homem calmo chamado Almeida, começou a conversa com voz suave, mas as palavras foram como lâminas. Não é nossa intenção discriminar, ele disse, mas, diante da situação, com a imprensa por toda parte, e o impacto sobre os outros alunos, talvez fosse melhor se as crianças se afastassem por um tempo. Por causa da prisão da mãe deles? Marcelo perguntou, a voz endurecida. O diretor ficou em silêncio. Depois suspirou. Sinto muito. Logo em seguida, os vizinhos começaram a cochichar. Dona Júlia, da casa à esquerda, que sempre trazia bolos para Lúcia nos aniversários, agora passava pelo portão sem sequer cumprimentar. Do lado direito, o senhor Tiago disse em voz alta ao jardineiro: que tristeza. Gente assim ainda chega em cargo alto. Numa tarde, enquanto regava as plantas da frente, Marcelo viu um carro preto estacionado a alguns metros. Um homem dentro observava a casa, sem tirar os olhos. Marcelo se aproximou. O homem arrancou com o carro sem dizer uma palavra. A sensação de estar sendo vigiado, julgado, condenado sem julgamento, tudo isso se acumulava sobre Marcelo como uma pedra no peito. Sua mãe, Dona Teresa, desmaiou na sala após assistir às notícias. O médico disse que ela teve um leve AVC por choque emocional. Agora estava internada, proibida de ter qualquer estresse. Tudo começava a desmoronar em cadeia. No trabalho de Marcelo, no setor técnico de uma pequena construtora, também não demorou a surgir a consequência. O gerente, Gustavo, um homem direto, o chamou para conversar. Marcelo, sei que você é honesto, mas a diretoria acha que a mídia está tornando tudo sensível demais. Talvez tirar umas semanas de licença para acalmar os ânimos seja o melhor para todos. Marcelo deu uma risada amarga. Acalmar? O que mais sobrou para acalmar? Gustavo não respondeu. Apenas assentiu com pesar. Naquela noite, Marcelo ficou sozinho no escritório de casa. Abriu todos os e-mails, mensagens, ligações trocadas com Carmen. Releu cada conversa, revisou cada compromisso dos últimos 3 meses. Tudo parecia normal. Ela não deixara nenhum sinal de que estivesse envolvida com algo ilegal. Mas então, as reportagens, as análises financeiras públicas mostravam um quadro diferente.
3 contas internacionais todas no nome de Carmen Moreira. Assinatura eletrônica confirmada. Contrato com a empresa Almirante sem registro jurídico verificável, mas que recebeu mais de 7,2 milhões de reais do Grupo Esperança. Tudo passou pelo sistema sob responsabilidade dela. Será que... Um pensamento arrepiante cruzou sua mente. Será que ela realmente fez isso? Ele tentou afastar a ideia. Mas ela voltava. E voltava. Uma batalha interna começava. Lembrou-se das viagens de trabalho inesperadas. Das noites em que ela chegava pálida. Das vezes em que dizia: as coisas na empresa estão uma bagunça, não pergunta. Marcelo apoiou a testa sobre a mesa. No escritório escuro, a pequena luminária não bastava para dissipar o frio que se alastrava dentro dele. Carmen, o que foi que você escondeu de mim? Na manhã seguinte, alguém bateu à porta. Era Isabel Ferreira, ex-assistente de Carmen. Pequena, cabelo curto, ágil. Carmen costumava chamá-la de minha mão direita. Mais semanas atrás, ela pedira demissão alegando que iria cuidar da mãe doente na França. Marcelo se espantou. Isabel? Você? Não trabalho mais lá, ela interrompeu. Sei que estou vindo tarde. Mas não podia mais ficar calada. Ela tirou um pequeno pendrive preto do bolso do casaco. Aqui dentro tem uma gravação. Entre Carmen e Arthur. Encontrei quando limpava os arquivos do computador antigo. Gravação. Marcelo franziu a testa. Ouça. Você vai entender. Sei que a Carmen não fez nada errado. Ela foi escolhida. Isabel olhou por cima do ombro, como se temesse estar sendo seguida, e enfiou o pendrive na mão dele. Tome cuidado. Eles não são poucos. Arthur tem gente na polícia. Na imprensa. Dentro da própria empresa. Ela se afastou, virou as costas, mas deixou uma frase que congelou Marcelo no lugar. Ela ia denunciar tudo 3 meses atrás. Mas ele ameaçou cortar o plano de saúde da filha dela. Marcelo encarou o pequeno pendrive. Aquilo podia ser a chave para desvendar toda aquela farsa cruel. Um teatro montado onde Carmen, a mulher que ele sempre achou forte demais para cair, foi a primeira a ser sacrificada. E Arthur, o homem que sorriu enquanto sua esposa era algemada diante dos filhos, agora surgia, não mais como um executivo, mas como diretor de toda essa peça podre. Marcelo ligou o computador, as mãos tremendo ao conectar o pendrive deixado por Isabel. A noite já ia alta. Lúcia e Mateus dormiam no quarto, mas Marcelo não conseguia fechar os olhos. Na cabeça dele, tudo girava. Os olhos marejados de Carmen, o sorriso cruel de Arthur, e as palavras de Isabel. Ela só foi escolhida. Na tela apareceu apenas uma pasta. Confidencial. Marcelo abriu o único arquivo de áudio dentro dela. Poucos segundos depois, a voz de Carmen soou embargada, mas cheia de firmeza. Eu não posso assinar isso, Arthur. Isso é fraude. Eu não vou destruir minha reputação. A voz de Arthur respondeu, leve como um sussurro, mas com um tom carregado de veneno. Então você prefere perder o emprego? E não é só o emprego, Carmen. Você sabe que sua filha precisa continuar o tratamento mês que vem. Quer que eu cancele o plano de saúde? Ou prefere que outra pessoa assine e depois jogue tudo nas suas costas? Um longo silêncio. Depois, a voz de Carmen, pressionada, palavra por palavra. O senhor não vai me deixar em paz, não importa o que eu faça, né? Não. Porque eu preciso de alguém limpo o suficiente para assumir a culpa. E você é a escolha perfeita. O som que encerra a gravação cortou o silêncio como uma lâmina. Marcelo afundou na cadeira. As veias do pescoço pulsavam. As mãos cerradas golpearam com força a mesa de madeira. A raiva tomou conta como uma onda violenta, impossível de conter. Carmen tinha sido armada. Talvez desde o momento em que recebeu a promoção. Um presente, cuidadosamente calculado para empurrá-la direto para a fogueira. Para que todos os documentos, todas as evidências, todas as transferências apontassem apenas para um nome, o dela. E o que Marcelo não conseguia perdoar, era o fato de que Arthur havia feito tudo isso diante dos olhos das 2 crianças. No dia seguinte, Marcelo levou a gravação para se encontrar com a advogada Catarina Reis, uma antiga conhecida da família por parte de mãe. Uma mulher na casa dos 40, famosa por sua inteligência afiada e coragem em processos contra grandes corporações. Após ouvir o áudio, ela assentiu. Eu acredito que sua esposa não cometeu crime algum. Mas o problema é...
Ela abriu o notebook e mostrou documentos do Ministério da Justiça. As contas estão mesmo no nome dela, as assinaturas são legais. E essa gravação, embora claramente relevante, pode ser descartada em juízo por não ter consentimento para ser feita. Marcelo apertou os punhos. Então quer dizer que eles venceram? Não necessariamente. Catarina respondeu. Mas vamos precisar de mais. E-mails. Imagens de câmeras internas. Registros de acesso ao sistema. E o mais difícil. Uma testemunha que tenha coragem de falar. Isabel pode. Ela pediu demissão, está fora do sistema. Foi assistente pessoal, tem pouco peso. Agora, se conseguirmos alguém do nível gerencial ou executivo para confirmar o que ela disse, isso muda tudo. Mas isso parecia impossível. Marcelo tentou contatar alguns colegas que haviam trabalhado com Carmen. Marcos, um gerente de almoxarifado que era muito próximo, Álvaro, do setor de RH, e Natália, supervisora da equipe financeira. As respostas foram unânimes. Sinto muito, mas não posso me envolver. Ou piores. Você não entende, Marcelo. O Arthur tem gente dentro de tudo. Meser com ele é assinar sua própria sentença. Numa tarde. Marcos retornou a ligação. Sua voz rouca. Eu vi o vídeo no dia em que prenderam a Carmen. Ela só chorava. Não gritou, não negou. Parecia que já sabia o que ia acontecer. Porque ela sabia que não havia saída. Marcelo respondeu. Eu não tenho coragem, Marcelo. Me perdoa. A ligação caiu. A fé de Marcelo no que chamavam de coleguismo, equipe, cultura corporativa desmoronou por completo. Enquanto a família lutava para manter um mínimo de dignidade, outro golpe brutal veio. Na quarta-feira à tarde, no Telejornal Nacional da Globo, transmitiram a imagem de Carmen sendo levada algemada, ao som de uma trilha sombria e a narração. Um escândalo que abala o setor financeiro. A mulher que antes era símbolo de inteligência e ética agora enfrenta uma pena de até 20 anos. Imagem sobre imagem. Carmen, vestida com um taior cinza claro, rosto em pânico parcialmente desfocado, mas todos sabiam quem era. Lúcia gritou ao ver a mãe na TV. Chorou até desmaiar, gritando. Ela não fez nada de errado. Mateus correu para o quarto, bateu a porta com força, gritou, eu odeio a TV, eu odeio essa notícia. Marcelo desligou a TV. Apertou o botão do controle com tanta força que a capa rachou. Na manhã seguinte, Marcelo recebeu uma mensagem de Carlos, seu melhor amigo. Falando sério, cara. Era melhor tirar os pequenos da escola por tempo indeterminado. Mudar de casa um tempo. A opinião pública é cruel. O vídeo viralizou. Ninguém quer saber da verdade. Marcelo não respondeu. Mas a frase ninguém quer saber da verdade ecoava em sua cabeça. Na sexta-feira, Marcelo visitou Carmen no centro de detenção do CDP Pinheiros, depois que a advogada Catarina protocolou o pedido de visita familiar. Carmen foi autorizada a encontrá-lo na sala de visitas, separados por um vidro, falando por telefone. A luz fluorescente fria deixava seu rosto ainda mais pálido. Os olhos fundos, os lábios rachados. Ele colocou a mão sobre o vidro. Ela também. Me desculpa. Disse ela, com a voz rouca. Você não merecia passar por isso. Marcelo balançou a cabeça. Quero saber. Por que você nunca me contou? Por que enfrentou tudo sozinha? Por que eu achei que conseguiria lidar? O Arthur ameaçou. Achei que se ficasse calada, ia passar. Mas não passou. Não. E quando percebi? Já era tarde. Silêncio. Um silêncio espesso, como uma noite sem lua. Então Carmen disse. Você pode se divorciar. Libertar as crianças do meu nome. Para que não carreguem o título de filhos de criminosa. Marcelo fechou os olhos. Não diga isso. Se eu acreditasse neles, eu não estaria aqui. Na volta, Marcelo passou no hospital. Sua mãe ainda estava na UTI, imóvel. O médico alertara para evitar qualquer tensão. Mas ao vê-lo, ela perguntou, e a Carmen? Filho. Marcelo engoliu seco. Ela continua firme. Não deixe matarem a verdade. Ela sussurrou. Mesmo que ela não salve ninguém, a verdade precisa ser dita. Marcelo assentiu. Na cabeça, restava apenas um propósito. Lutar. Mesmo que perdesse tudo, ele teria que tirar Carmen daquele abismo.
Porque sabia que, se ele não o fizesse, ninguém mais o faria. Uma semana após o primeiro encontro com Carmen na detenção, Marcelo parecia ter entrado em uma nova fase de sua vida. Já não era mais o engenheiro quieto que levava os filhos à escola, cuidava da esposa, preparava o jantar no fim do dia. Agora, era um homem mergulhado em arquivos, dados, evidências e uma obsessão chamada Arthur Saldanha. Todos os dias, depois de deixar Lúcia e Mateus em aulas particulares já que a escola antiga não os aceitava mais, ele se sentava diante do computador. Anotava, cruzava informações de fluxo de caixa dos contratos assinados por Carmen, investigava e-mails corporativos, comparava agendas com datas de transferências. Quanto mais escavava, mais confuso tudo parecia. Tudo havia sido montado com precisão cirúrgica. As contas no exterior não apareciam em nenhum e-mail pessoal ou corporativo. Mas nos documentos físicos, estavam todas no nome de Carmen, com assinaturas válidas, códigos de autenticação corretos. Era uma fraude perfeita e Carmen, sendo uma chefe de contabilidade meticulosa, deveria ter percebido. Mas não percebeu. Por quê? A resposta, Marcelo sabia, estava em algum lugar entre Carmen e Arthur. E então, justamente quando Marcelo pensava ter esgotado todas as pistas, Isabel voltou. Dessa vez, não bateu à porta com hesitação. Entrou diretamente na casa, o olhar firme e frio, como se já estivesse preparada há muito tempo. Eu tenho mais isso, disse ela, tirando do bolso do casaco um maço grosso de documentos, presos por um cordão fino. São cópias dos e-mails internos que a Carmen me encaminhou. A maioria foi apagada do sistema no dia em que ela foi presa. Marcelo pegou os papéis, o coração acelerado. A primeira linha do primeiro e-mail impresso trazia o título: Ordem urgente assinar diretamente sem aprovação. Logo abaixo, uma cadeia de mensagens de Arthur Saldanha, enviadas de um e-mail pessoal com o domínio .privado, o tipo de e-mail usado para comunicações não oficiais dentro da empresa. Carmen, preciso que você resolva o Mirante ainda hoje. Não faça perguntas. Essa é uma exigência do Conselho Estratégico. Se algo acontecer, eu assumo. Resposta de Carmen. Preciso verificar os registros legais. Essa empresa não tem CIF claro no Sistema Nacional. Arthur novamente. Assumo toda a responsabilidade jurídica. Apenas assine. Não complique as coisas. Isabel suspirou. Ela queria imprimir todos esses e-mails e levar ao setor de auditoria. Mas justo naquele dia, o Arthur a chamou para uma reunião privada. Ela contou alguma coisa? Marcelo perguntou, a voz rouca. Só uma frase. Isabel recordou. Ela disse: se eu enfrentar ele, não chego viva até o inverno. Marcelo afundou-se na cadeira. Um arrepio percorreu sua espinha. Lembrou-se das mudanças bruscas de Carmen nas semanas antes da prisão, insônia, sobressaltos com o celular, o olhar perdido como se estivesse à deriva dentro da própria vida. Você tem certeza? Ele perguntou de novo. Tem certeza de que a Carmen não assinou por ganância? Isabel olhou com os olhos marejados. Eu já pensei como você. Já duvidei. Tive medo de ser envolvida. Mas agora eu sei. Ela era a única naquela empresa que ainda tinha consciência. 2 dias depois, Marcelo levou todos os documentos até a advogada Catarina Reis. Ela recebeu o material, os olhos brilhando à medida que forrava as páginas. Está aqui, disse ela, apontando para a última linha do e-mail. Conselho Estratégico. Essa é a palavra-chave. O que é isso? É um grupo informal. Em grandes corporações, às vezes existe uma cúpula oculta que controla esquemas de lavagem de dinheiro, movimentações fraudulentas de ativos ou repasses ilegais para projetos políticos. Eles não assinam nada. Não aparecem. Usam um peão limpo para assinar e assumir todos os riscos legais. Carmen. Exatamente. E Arthur é quem opera esse grupo. Mas por que ela? Porque ela nunca teve uma punição. Nunca se envolveu em escândalos. Ficha limpa e o mais importante, ela acreditava no sistema. Marcelo deu um riso amargo. Acreditava na justiça. Acreditava na empresa. Ela era a pessoa perfeita para assumir a culpa. Mas agora, temos uma chance. Catarina bateu de leve nos documentos. Precisamos trazer essa parte à tona. Mas com extrema cautela. Arthur vai revidar. Ele vai jogar pesado. Marcelo assentiu. Eu não tenho mais nada a perder.
Alguns dias depois, Marcelo recebeu a notícia da advogada. A justiça havia autorizado a soltura provisória de Carmen, com a condição de prisão domiciliar, proibição de sair de São Paulo e bloqueio de todos os bens. Naquela manhã, quando Carmen saiu do centro de detenção, Marcelo a recebeu com um abraço apertado. Nenhuma palavra foi dita. Não era necessário. Lúcia correu e gritou: "Mamãe!" Mateus ficou parado por um instante, depois também desabou em lágrimas. A família se abraçou ali mesmo, no estacionamento, como se aquele momento fosse o único verdadeiramente seguro. Mas Carmen já não era mais a mesma. Estava mais magra, com queda de cabelo, os olhos fundos. As marcas de noite sem dormir e da pressão estampavam o rosto daquela mulher que um dia fora tão forte e determinada. À noite, depois que as crianças adormeceram, Carmen ficou sentada sozinha na varanda, olhando para a rua silenciosa. Marcelo levou uma xícara de chá quente. "Escrevi isso." Ela entregou um papel. Era um pedido de divórcio. "Não." Ele respondeu de imediato. "Você não entende. Eu posso ser condenada. Eles não vão desistir fácil. Se continuar com meu nome, as crianças vão carregar esse peso para sempre. Você acha que eu estou aqui por pena?" Marcelo segurou os ombros dela com firmeza. "Se eu acreditasse neles, eu já teria ido embora." Carmen chorou. "Eles não querem só me prender. Eles querem me destruir. Destruir tudo que eu sempre acreditei ser certo. Então vamos lutar," disse Marcelo. "Enquanto você ainda aguentar ficar de pé, eu estarei aqui." Naquela noite, pela primeira vez em semanas, os dois se sentaram juntos não mais como vítima e suporte, mas como aliados em uma guerra que precisavam vencer. Carmen espalhou relatórios antigos, contratos assinados, anotações, agendas de reuniões. Nomeou cada pessoa que poderia estar envolvida, relembrou cada ocasião em que Arthur a pressionou a assinar com urgência, cada detalhe aparentemente insignificante. Marcelo anotava tudo. Eles dividiram as tarefas. Carmen ficou responsável por revisar arquivos internos que ainda restavam no computador pessoal. Marcelo começou a contatar jornalistas independentes, blogueiros financeiros que já haviam escrito sobre o Grupo Esperança. Catarina, a advogada, entrou discretamente em contato com alguns ex-auditores da empresa que haviam se desligado no ano anterior. Numa noite, Carmen disse baixinho: "Eu não tenho medo de ser presa. Eu sei. Tenho medo de Lúcia e Mateus crescerem achando que a mãe deles foi uma criminosa." Marcelo segurou sua mão. "Então temos que mostrar para eles que a verdade não aparece sozinha. A gente tem que conquistá-la." Uma semana após ser solta provisoriamente, Carmen ainda não havia se livrado da sombra da prisão. Dormia mal, se assustava com qualquer barulho, e evitava encarar qualquer um, até mesmo o olhar da pequena Lúcia. Na casa que antes transbordava risos, agora só se ouviam suspiros, folhas sendo viradas e as ligações discretas de Marcelo, Catarina ou fontes anônimas que ele tentava localizar. A tornozeleira eletrônica no pé de Carmen emitia um som baixo toda vez que ela se aproximava do limite permitido. Aquele som era como uma corrente presa à sua honra e à sua história. Numa manhã de segunda-feira, Carmen parou diante do espelho, vestida com uma roupa velha, o cabelo preso de qualquer jeito, os olhos apagados. Olhou para a mesa da cozinha onde estavam os documentos que preparava para apresentar em juízo e empurrou tudo para o lado, sem dizer uma palavra. Quando Marcelo voltou do supermercado, trazendo mais alimentos e leite para Lúcia, encontrou Carmen sentada, escrevendo algo, o rosto sem expressão. Ele colocou as sacolas no chão e se aproximou. Era uma carta escrita à mão. A caligrafia de Carmen ainda era clara, mas a mão que segurava a caneta tremia. "O que é isso, amor?" ele perguntou. "Declaração de desistência do direito de apelação." Ela respondeu com a voz leve como o vento: "Vou aceitar a culpa, em troca da pena mínima. Eles ofereceram 4 anos em liberdade condicional, se eu assumir tudo e não envolver mais ninguém." Marcelo ficou paralisado. "Você ficou louca?" "Não, só estou cansada." Ela disse, ainda sem encará-lo. "Não quero que nossos filhos vejam a mãe sendo levada outra vez. Não quero que cresçam com medo. Eles já estão crescendo em meio a uma mentira desde o dia em que você se calou, Carmen." Marcelo elevou a voz, pela primeira vez realmente perdendo o controle com a esposa desde que a tragédia começou. "Se você assinar esse papel, estará se declarando culpada. Para sempre." Carmen virou o rosto, os lábios cerrados. "Você viu o vídeo da minha prisão?"
Você reparou nos olhos das nossas crianças? Marcelo continuou, a voz embargada pela raiva e impotência. A Lúcia ficou 2 horas em silêncio depois, sem derramar uma lágrima. O Mateus cortou todos os desenhos da mãe colados no quarto. Ele abaixou o tom. Não faça eles viverem com uma sentença forjada. Carmen apertou o papel com força, as lágrimas escorrendo e molhando as palavras. Eu, Carmen Moreira. Mas ela não conseguiu assinar. Largou a caneta e escondeu o rosto entre as mãos. Eu não sou tão forte quanto todo mundo pensa, Marcelo. Eu sei. Ele se ajoelhou ao lado dela. Mas você não está sozinha. Naquela noite, eles ligaram para Catarina. Não vamos aceitar o acordo. Vamos lutar. Disse Marcelo com firmeza. Tem certeza? O Arthur não vai deixar barato. Nosso processo vai acionar uma série de reações. A imprensa será comprada, a polícia pressionada, e existe sim o risco real contra as crianças. Carmen pegou o telefone e respondeu com uma frase curta. Ele já atacou meus filhos uma vez. Não vou permitir a segunda. Catarina assentiu através da chamada de vídeo. Certo. Então vamos contra-atacar. O plano foi dividido em 3 frentes. Frente 1. Carmen e Marcelo continuariam investigando e reunindo provas, não apenas e-mails, mas também anotações manuscritas, recibos, logs do servidor e, principalmente, a gravação da reunião interna de 12 de abril, na qual Arthur ordenava não investigar a Almirante. Frente 2. Catarina coordenaria com 2 jornalistas independentes, Ângela Guimarães, repórter investigativa da Revista Verdade Livre, e Luiz Tavares, blogueiro renomado por expor fraudes empresariais. Ambos se comprometeram a manter sigilo absoluto sobre suas fontes e a esperar o momento certo para divulgar tudo. Frente 3. A mais arriscada, tentar contato com alguém de dentro do Grupo Esperança, em especial alguém que já fora braço direito de Arthur. Esse alguém se chamava Tomás Duarte, ex-vice-presidente financeiro, recém-aposentado no início do ano, homem de confiança de Arthur durante a implementação dos projetos no México. Carmen havia trabalhado diretamente com ele e acreditava que, se alguém soubesse da verdade oculta, seria Tomás. Entrar em contato com Tomás não foi fácil. O homem, já com mais de 60 anos, havia se retirado para viver numa cidade pequena chamada Campos do Jordão, a mais de 70 quilômetros de São Paulo. Marcelo decidiu ir pessoalmente. Tomás os recebeu no jardim de casa, segurando uma xícara de chá, o olhar meio sereno, meio desconfiado. Vocês querem que eu traia o Arthur? Não. Respondeu Carmen. Só queremos que diga a verdade. Tomás ficou em silêncio por um longo tempo. Você foi a primeira pessoa que já disse não ao Arthur. Lembro do dia em que ele entrou na minha sala, bateu na mesa e gritou, aquela garota não sabe qual é o lugar dela. E o senhor fez o quê? Marcelo perguntou. Mandei um e-mail de alerta. Tomás tomou um gole de chá. Ninguém respondeu. Uma semana depois, recebi meu aviso de aposentadoria antecipada, junto com uma generosa indenização e um contrato de silêncio. Você ainda tem esse e-mail? Carmen perguntou, o coração disparado. Tenho. Mas só impresso. O original foi apagado do sistema. Mesmo impresso, tem valor se conseguimos provar a ligação. Confirmou Catarina mais tarde. Tomás entregou-lhes um maço de papéis plastificados com cuidado. Nele, um trecho. Na qualidade de vice-presidente financeiro, me oponho à transferência de valores para a empresa Almirante, sem que esta tenha passado pela devida auditoria jurídica. Caso prossigam, exijo confirmação por escrito de Arthur Saldanha ou do Conselho Estratégico. Assinado. Tomás Duarte. Data. 13/4. Naquela noite, ao retornar para casa, Marcelo encontrou Carmen mergulhada nas anotações no laptop. A luz da tela iluminava seu rosto magro, mas já não tão perdido. Nas mãos, ela segurava os documentos enviados por Isabel, as impressões de Tomás e várias folhas de rascunhos cheias de observações. Sabe de uma coisa? Disse ela quando ele se aproximou, todos os anos eu avaliava os funcionários com 3 critérios. Precisão, integridade e cooperação. Mas nunca apliquei isso a mim mesma. Marcelo sentou ao lado. E agora, quanto você se dá? Carmen ficou em silêncio por um momento. Integridade 10. Cooperação 6. Precisão 4. Marcelo sorriu. Eu dou 10 para você. Por que você não desistiu? Carmen se virou, os olhos marejados. Obrigada.
por ainda estar aqui. Naquela noite, pela primeira vez desde o desastre, eles se deitaram juntos não como vítimas, mas como aliados. Dois guerreiros preparando-se para virar o jogo contra os poderosos. Um mês após a soltura provisória de Carmen, o ato final começou. Durante semanas, Carmen e Marcelo reuniram todas as provas. A gravação, os e-mails internos, os relatórios financeiros suspeitos, o testemunho de Tomás Duarte, os dados de Isabel, e especialmente os registros de sistema que provavam que Arthur havia feito login para acionar as transferências ilegais durante horários em que Carmen não estava presente na empresa graças aos logs fornecidos discretamente por um técnico chamado Sérgio Paiva, ex-funcionário da TI. Mais provas, por mais sólidas que fossem, poderiam ser distorcidas se não fossem expostas com precisão. O grupo Carmen, Marcelo, a advogada Catarina, e os jornalistas Ângela Guimarães e Luiz Tavares concordou, não esperariam pelo tribunal, nem confiariam na imprensa tradicional. O primeiro golpe seria dado com a mesma arma que havia sido usada para humilhar Carmen, uma transmissão ao vivo interna. Dessa vez, Carmen controlaria o palco. A operação foi chamada de Espelho. Luiz Tavares entrou em contato com um canal fictício no YouTube que fingia ser especializado em entrevistar líderes empresariais de sucesso chamado Negócios com Alma com aparência legítima e já seguido pelo Grupo Esperança. Sob o pretexto de promover exemplos inspiradores de liderança, o canal conseguiu facilmente convidar Arthur para uma entrevista especial sobre estratégias de transparência após escândalos. Arthur aceitou imediatamente. Preciso restaurar a confiança. Também servirá para lançar nossa nova campanha de fiscalização interna, disse ele à equipe de comunicação durante uma reunião no Zoom. A entrevista foi marcada para as 21h de sexta-feira, com convite para gravação em um estúdio na região da Vila Madalena, Centro Cultural e Artístico de São Paulo. Mas na verdade, a transmissão seria feita de um ambiente controlado dentro de um hotel onde Carmen e Marcelo apareceriam de surpresa assim que o programa começasse. Luiz apresentou o programa, enquanto Catarina ficava atrás, com um laptop, monitorando a transmissão e controlando remotamente os dados que seriam exibidos conforme o andamento da entrevista. 21h. A tela se acendeu com os dizeres: ao vivo entrevista exclusiva com Arthur Saldanha. Luiz sorriu amplamente, a voz fluente e profissional. Boa noite a todos que acompanham o Negócios com Alma. Hoje temos uma conversa especial com o Sr. Arthur Saldanha, o homem que está conduzindo um dos maiores grupos empresariais do Brasil em meio a uma crise de confiança. Arthur sentava com a coluna ereta, paletó alinhado, a luz suave destacando o rosto que um dia simbolizou a frieza decidida. Ele sorria com segurança, respondendo às perguntas padrão sobre ética corporativa, controle de riscos, honestidade, entre outros. Cerca de 10 minutos depois, Luiz olhou para a câmera e perguntou: mas, Sr. Saldanha, em um sistema tão grande, é inevitável que haja zonas cinzentas. Como o senhor lida com isso? Arthur sorriu. Sempre disse que a empresa nunca erra. Quem erra são as pessoas. E nós lidamos com isso com rigor. Ninguém está acima das regras, nem mesmo os altos executivos. Mesmo quando essa pessoa é humilhada em público diante de centenas de colegas. Uma voz feminina interrompeu. Arthur congelou. A câmera girou. Era Carmen. Ela surgiu pela porta lateral do estúdio, vestindo um tailleur branco, cabelos presos de forma elegante, o olhar firme de quem não tem mais medo. Ao seu lado, Marcelo, com um notebook conectado diretamente ao sistema de transmissão. Arthur se levantou de repente. O que é isso? Isso é uma farsa. Carmen falou diretamente à câmera. Sou Carmen Moreira. E hoje, vou devolver a verdade para todos aqueles que acreditaram que eu era uma traidora. Luiz recuou, cedendo o palco. Carmen clicou no laptop. A tela atrás deles exibiu o vídeo com o áudio da conversa entre ela e Arthur, com legendas claras. Se você não assinar, eu cancelo o plano de saúde da sua filha. Depois, o e-mail. Eu assumo toda a responsabilidade. Só assine. Não complique as coisas. Em seguida, o relatório de Tomás, os logs do servidor fornecidos por Sérgio, a imagem do contrato com horário alterado, e a lista das contas secretas registradas em nome de ASL, Investment e sigla de Arthur Saldanha Lopes, cadastradas nas Bahamas. Arthur gritou. Isso é ilegal. Você invadiu dados. Eu vou processá-la. Carmen respondeu, sem piscar. O senhor pode processar. Mas antes, por favor, explique por que foi o próprio senhor quem redirecionou os fundos para o
Mirante, uma empresa fantasma fundada por um ex-assistente seu. Luiz interveio. No momento, mais de 70.000 pessoas estão assistindo a esta transmissão ao vivo. E o número não para de crescer. Todos os dados já foram enviados a grupos independentes de investigação financeira e grandes veículos de comunicação. Catarina, remotamente, ativou o aviso final na tela. As provas foram copiadas em 3 plataformas de armazenamento internacionais. Qualquer tentativa de remoção será inútil. Arthur tentou sair do enquadramento, mas a porta havia sido trancada eletronicamente, um sistema remoto que Luiz havia preparado desde o início. Os olhos de Arthur inflamavam. Você acha que venceu? Carmen olhou diretamente para a câmera e disse. Não preciso vencer. Só preciso que meus filhos saibam que sua mãe nunca se vendeu. A transmissão ao vivo terminou às 21h46. Em menos de 2 horas, o vídeo já havia sido recortado, legendado e espalhado por toda a internet. Às 4 da manhã, o conteúdo ultrapassava 300.000 compartilhamentos, ganhava destaque em portais como Folha de S, Paulo, Estadão e até na TV Cultura. 7h30 da manhã seguinte. Marcelo preparava café quando a campainha tocou. Ele foi até a porta e ficou paralisado. Era a polícia. Mas não para prender Carmen. Era para prender Arthur. O delegado à frente era delegado Varela, o mesmo que havia detido Carmen semanas antes, agora estava ali com um mandado de busca e prisão emergencial. Arthur foi levado de sua residência sem sequer ter tempo de trocar o pijama. Ele gritava sobre injustiça, provas forjadas, conspiração política. Mas dessa vez, ninguém estava transmitindo ao vivo para defender suas mentiras. Carmen assistiu tudo pela televisão. Quando viu a imagem de Arthur algemado, encurvado, sendo colocado dentro da viatura, ela não chorou. Nem sorriu. Apenas soltou um longo suspiro. Um sopro leve. Como quem finalmente sai de uma caverna escura após anos de silêncio. Carmen foi até a varanda. O sol da manhã iluminava seu rosto. Marcelo se aproximou por trás, pousou a mão no ombro da esposa. As crianças corriam no quintal, gargalhando. E ao fundo, enquanto tocava uma leve melodia de piano, ouviu-se a voz suave de Carmen. A verdade não precisa ser aceita. Ela só precisa ser revelada. A notícia da prisão de Arthur Saldanha se espalhou como um tsunami. Nada mais de manchetes vagas, nada de manipulação da mídia em seu favor. Pela primeira vez em anos, o setor financeiro brasileiro viu um verdadeiro magnata ruir, e dessa vez, não por causa do sistema, mas por causa de uma mulher cujo nome havia sido destruído pouco mais de 2 meses atrás. Carmen Moreira. Na manhã seguinte, dezenas de jornais estamparam a imagem de Arthur algemado sendo escoltado de sua casa. A Folha de S. Paulo estampou. De herói corporativo a símbolo de corrupção, Arthur Saldanha é acusado de chefiar rede internacional de lavagem de dinheiro. O canal Globo, mesmo que havia exibido a prisão de Carmen, agora transmitia ao vivo uma entrevista com a advogada Catarina Reis, representante de Carmen no processo contra o Grupo Esperança. Temos provas de que minha cliente foi usada como fachada. Essas provas foram validadas de forma independente e são incontestáveis, disse Catarina. Não buscamos apenas absolvição, queremos criar um precedente. Carmen foi oficialmente declarada inocente após o tribunal analisar todos os documentos apresentados pela equipe jurídica. Mais que isso, o Ministério da Justiça anunciou a reabertura de processos de auditoria e controle financeiro em grandes estatais, um movimento que a imprensa chamou de o efeito Carmen. Ao ouvir o juiz dizer: inexistem elementos suficientes para condenação. A ré está livre e tem sua honra restaurada. Carmen não chorou. Apenas apertou com força a mão de Marcelo, o homem que não a abandonou quando o mundo inteiro o fez. Após o julgamento, a diretoria interina do Grupo Esperança enviou uma carta oficial. Convidamos formalmente a senhora Carmen Moreira a reassumir o cargo de diretora financeira, com poderes especiais para auxiliar na reestruturação ética da companhia. Carmen leu a carta, colocou-a sobre a mesa, e não disse nada. Naquela noite, na cozinha acolhedora do apartamento onde tantas tempestades já haviam passado, a família se reuniu para o jantar. Lúcia ria ao contar histórias da aula de reforço, Mateus mostrava com orgulho a nota 10 na prova de matemática. Marcelo serviu peixe no prato de Carmen e perguntou: e então? O que você vai responder para eles? Não. Carmen disse com suavidade. Não vou voltar para lá. Marcelo não se surpreendeu. Por quê? Porque não se pode consertar uma casa cujo alicerce já apodreceu.
Aqueles que ficaram em silêncio quando me humilharam diante da empresa inteira, agora abaixam a cabeça e dizem desculpe, fomos pressionados pelo Arthur. Eu não os odeio. Só. Não acredito mais. Ele assentiu. E o que você vai fazer? Carmen pôs os rachis de lado, olhou para os filhos e respondeu. Vou recomeçar. Mas não por mim. Uma semana depois, Carmen enviou a carta de recusa ao cargo de volta para a empresa Grupo Esperança, acompanhada de uma declaração pessoal que se espalhou rapidamente. Eu não preciso que me devolvam o cargo. Eu preciso que me devolvam a confiança do meu filho, das pessoas que um dia acreditaram que justiça era um luxo. E eu vou reconstruí-la, tijolo por tijolo. A frase foi reproduzida em diversos fóruns. Muitos passaram a chamá-la de a borboleta de aço. Um mês depois, Carmen recebeu uma carta convite de um conglomerado financeiro multinacional com sede em Recife, chamado Ribeiro Fios Global, conhecido por sua política de transparência e proteção dos direitos dos funcionários. A remetente era Paula Ribeiro, CEO, que escreveu de próprio punho. Acompanhamos sua trajetória, e se você estiver disposta, a Ribeiro quer ser o lugar onde um talento como o seu possa florescer sem ser enterrado pelo silêncio. Salário dobrado, liberdade para montar sua própria equipe, condições de trabalho flexíveis. Carmen ficou muito tempo olhando para a carta. Não era por dinheiro. Nem por prestígio. Mas porque aquilo era o primeiro sinal de que o mundo ainda não estava completamente corrompido. No dia em que a família organizou o jantar para comemorar a verdadeira vitória, sem balões, sem fogos, apenas uma refeição acolhedora com alguns amigos próximos, Isabel apareceu. Ela trouxe uma pequena caixa de presente e a colocou sobre a mesa. Carmen abriu. Dentro havia uma carta escrita à mão, a caligrafia firme e cortante. Eu não odeio você. Carmen. Você só foi a única pessoa em quem eu acreditava que conseguiria se manter de pé mesmo sendo empurrada até o fundo. Eu também achava que estava fazendo o certo. Depois, o sistema me transformou em quem aperta o botão. Obrigada por encerrar essa sequência para que eu não transformasse mais ninguém em peão. Arthur. Ninguém disse nada por alguns minutos. Isabel abaixou a cabeça. Encontraram essa carta na sala de detenção antes de o Arthur ser transferido. Carmen olhou para o papel, os olhos levemente enevoados, não por ódio, mas por compreensão. Talvez. Ela murmurou. Ele também tenha sido só um escudo para alguém. Naquela noite, Carmen sentou-se à janela, olhando para a rua. A luz refletia no seu rosto como uma névoa suave. Marcelo, vestindo um agasalho, se aproximou e lhe entregou uma xícara de chá. Ainda sem conseguir dormir? Ele perguntou. Não. Fico pensando, se eu não tivesse assinado aquele contrato naquele dia, será que outra pessoa teria sido empurrada para o meu lugar? Com certeza. Ele respondeu. Mas talvez essa pessoa não teria conseguido se levantar. Carmen assentiu. Então, a coisa mais certa que eu já fiz, foi também o que quase me destruiu. E também foi o que te fez levantar com mais força. Na manhã seguinte, Carmen anunciou que não aceitaria a proposta de trabalho em Recife. Quando a imprensa perguntou por quê, ela respondeu. Eu não vou voltar ao sistema. Eu vou construir um novo. No mês seguinte, Carmen fundou oficialmente a organização chamada Escudo, com o lema: ninguém deveria ser jogado na escuridão só por ser honesto. A organização se dedicava a oferecer apoio jurídico a trabalhadores armados ou vítimas de manipulações financeiras internas. Marcelo, com suas habilidades analíticas, pediu demissão e se tornou investigador financeiro da entidade fundada por sua esposa. Carmen não era de falar muito nas reuniões. Mas toda vez que alguém perguntava, por que você faz isso? Ela apenas respondia. Porque eu achava que tinha perdido tudo, só por acreditar na ética profissional. Agora eu quero ajudar outras pessoas a não pagarem o mesmo preço que eu. A Escudo foi ganhando reconhecimento na comunidade, especialmente por meio dos julgamentos em que atuava. Alguns passaram a chamar Carmen de a advogada dos que não têm poder, mesmo ela nunca tendo cursado direito. Numa certa noite, Mateus entrou no escritório da mãe e colocou um desenho feito à mão sobre a mesa. A professora pediu para a gente desenhar quem a gente mais admira. Ele disse. Carmen olhou para o desenho. Uma mulher em frente a uma tela de computador, segurando um pendrive, com duas crianças de mãos dadas ao fundo. E quem você admira, meu amor? Ela perguntou. Mateus respondeu. A mãe. A mãe é uma super-heroína.
Desde o dia da fundação, a Escudo funcionava de forma silenciosa, mas constante. O primeiro escritório era apenas uma pequena sala no terceiro andar de um prédio antigo no bairro Santa Cecília, com uma mesa, 3 cadeiras de plástico e alguns arquivos de papel. Mas semana após semana, cartas com pedidos de ajuda chegavam, pessoas batiam à porta, sentavam-se, tiravam do fundo do peito medos enterrados por anos e Carmen sabia que estava no caminho certo. Havia quem tivesse sido demitido após denunciar o chefe por desvio de verba. Havia quem fosse funcionário da logística forçado a assumir culpa por carga fraudada. Havia contadores iniciantes pressionados a assinar balanços adulterados. Eles se sentavam ali, desconfiados, preocupados, assustados, mas ao verem aquela mulher à frente que já tinha sido difamada, algemada diante dos filhos, condenada antes mesmo de ser ouvida, eles viam esperança. Eu não prometo salvar todo mundo, Carmen costumava dizer, mas prometo que ninguém vai cair sozinho. Um dia, Marcelo entrou na sala quando Carmen ajudava um rapaz jovem a preencher uma denúncia contra seu gerente. Ele colocou a mão no ombro da esposa e disse baixinho: "Tem um homem chamado Juliano Oliveira procurando por você. Diz que é ex-engenheiro financeiro. Foi acusado no lugar do chefe, perdeu a reputação, hoje trabalha como segurança. Acho que você deveria ouvir." Carmen assentiu. Organizou rapidamente os papéis, lavou as mãos e saiu para a sala de atendimento. Juliano estava lá, segurando com força um boné, corpo magro, olhar esquivo. "Olá." Carmen disse com suavidade. "Sou a Carmen." Juliano a encarou por alguns segundos, depois assentiu. "Eu sei. Eu assisti aquela live. Eu não imaginei que alguém que foi esmagada pelo sistema ainda conseguiria estar aqui, desse jeito." Carmen sorriu. "É justamente porque eu fui esmagada que eu estou aqui." Ele não respondeu mais nada. Mas alguns dias depois, voltou dessa vez com 2 denúncias antigas que haviam sido ignoradas pela empresa, junto com um rascunho de petição que ele quase tinha destruído. E já não desviava mais o olhar dela. A Escudo foi crescendo, não só por vitórias em tribunal, mas por dedicação silenciosa. Marcelo já não era apenas o engenheiro que sabia usar Excel. Ele aprendeu a rastrear fluxos financeiros ocultos, redigir relatórios de denúncia, analisar buracos contábeis. Certa vez, ele descobriu uma rede de empresas fantasmas em Ribeirão Preto que usavam um sistema de RH falso para lavar dinheiro com contratos fantasmas. O que permitiu inocentar um operário que havia cumprido pena injustamente por 3 anos. "Eu costumava achar que não era forte o suficiente para lutar", ele disse a Carmen numa reunião interna. "Agora eu sei. Ser forte não é não sentir medo. É não voltar atrás." As 2 crianças, Lúcia e Mateus, também começaram a voltar a ser crianças de verdade. A escola nova em São José dos Campos os acolheu com mais simpatia. Lúcia, após um ano de tratamento psicológico leve, já conseguia dormir sozinha sem precisar deixar a luz acesa. A menina passou a escrever em um diário e costumava dizer: "A mamãe é a pessoa mais corajosa do mundo." Mateus, por sua vez, voltou a desenhar. Mas não mais os desenhos cinzentos e rostos sem traços definidos de antes. Um dia, ele entregou a Carmen uma folha grande de papel e disse: "Desenhei nossa família, debaixo da luz do sol. Tem os braços da mamãe, do papai, meus e da Lúcia, chamei de mãos dadas." Carmen segurou o desenho, em silêncio. Os traços eram infantis, mas o amarelo quente se espalhava por todo o papel, aquela luz que, por muito tempo, ela achou que nunca mais voltaria a sentir. No dia em que a escola organizou a festa tradicional, Lúcia e Mateus se inscreveram no concurso de jornal mural, uma competição que, antes, sempre evitavam por medo de virar o centro das atenções. Mas dessa vez, eles escolheram o tema: "Meu herói aos meus olhos." O jornal mural foi colado bem no centro do saguão principal. Em cima, um título caprichado com caneta vermelha: "Minha mãe é uma heroína sem precisar de capa." Dentro, um trecho escrito à mão: "Minha mãe não voa como super-herói, não tem espada como princesa. Mas ela enfrentou gente má, sem precisar gritar. Só ficou firme. E não recuou. Porque ela é a luz de verdade. Temos orgulho porque ela escolheu não se calar." O jornal mural ganhou o primeiro lugar. E na cerimônia de premiação, quando as 2 crianças subiram ao palco, o diretor chamou o nome de Carmen. "Hoje não estamos apenas celebrando 2 alunos brilhantes, mas também homenageando uma mãe, alguém que ensinou seus filhos a não temer a verdade." Carmen não subiu ao palco.
Ela apenas ficou no final do pátio da escola, com os olhos marejados, apertando forte a mão de Marcelo. Eu nunca achei que esse dia fosse chegar, ela sussurrou. E eu nunca achei que você ainda estaria comigo para ver isso, Marcelo respondeu. Naquela noite, a família jantou junta. Sem a TV ligada. Sem celular. Apenas a luz de velas, com risadas suaves e uma paz não aquela da ausência de som, mas da presença da verdade que, finalmente, veio à tona. Carmen colocou um pedaço de peixe no prato de Lúcia e perguntou. Filha, amanhã você quer ir passear onde? Lúcia respondeu. Quero ir no lugar onde a mãe trabalha. Pra quê? Pra ver a mãe ajudando os outros. Quero aprender a fazer igual. Mateus interrompeu. Eu vou estudar finanças igual o pai. Mas não pra ficar rico. É pra ninguém mais enganar a mãe. Marcelo riu, brindou com o suco junto ao filho e disse. Depois dessa, acho que qualquer empresa vai pensar 2 vezes antes de tentar alguma coisa. Antes de dormir, Carmen ficou um tempo na varanda. A noite em São Paulo estava tranquila, com algumas estrelas tímidas por trás das nuvens finas. Marcelo se aproximou, abraçando-a por trás. Você alguma vez se arrependeu? Ela perguntou. Com a cabeça apoiada no ombro do marido. De quê? De não ter me deixado quando tudo desmoronou. Marcelo apertou mais o abraço. A gente só solta quando não tem mais nada que vale a pena segurar. Carmen sorriu. Eu já achei que a coisa mais valiosa fosse a reputação. Agora eu sei é a pessoa que a gente ama. No mês seguinte, Carmen recebeu um convite do Instituto de Direito pela Liberdade da América Latina. Queriam que ela fosse a palestrante principal em um seminário sobre trabalho e justiça interna. No discurso de abertura, Carmen ficou diante de centenas de pessoas acadêmicos, estudantes, empresários e disse: Eu não sou uma vítima. Sou o resultado de um sistema que um dia quebrou e agora está tentando se reconstruir. A justiça não está nas penas pesadas. Ela está quando uma criança tem coragem de se levantar para defender a mãe. Quando um homem decide ficar, mesmo quando todos os outros foram embora. Quando uma assistente tem coragem de guardar um pendrive que deveria ter sido apagado. Justiça é quando você ainda acredita na luz mesmo quando tudo ao redor é só escuridão. O auditório se levantou e aplaudiu. Longamente. Muito longamente. No caminho de volta para casa, Carmen recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Eu achava que você era fraca. Mas agora, sei, você foi a última pessoa que eu devia ter subestimado. Beatriz. Ela sorriu. A brisa da primavera soprava leve contra o vidro do carro. No fim, a história de Carmen Moreira não terminou com a recuperação de sua reputação. Ela terminou quando Carmen percebeu que já não precisava mais de reputação porque ela tinha a confiança daqueles que amava, e daqueles que ousaram acreditar na justiça, mesmo que fosse só uma fagulha. A história de Carmen Moreira é uma prova poderosa de que a verdade, mesmo soterrada, pode vir à tona quando existe persistência e aliados ao lado. Ela nos ensina que a justiça nem sempre vem do sistema, mas da coragem de não se calar diante da injustiça. Num mundo onde é tão fácil perder a fé, manter a ética pessoal é um ato revolucionário. E, acima de tudo, a família mesmo sem poder lutar em nosso lugar contra a escuridão será sempre o único lugar capaz de nos trazer de volta à luz. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.